Gente, viram que bacana a lasanha? Bacana e deliciosa. E você pode fazer, é muito fácil, diferente. Uma opção a lasanha bolonhesa, uma opção a lasanha de presunto e queijo, que você tanto gosta, os filhos, as crianças tanto gostam, né? É realmente uma opção muito bacana. Vocês viram ali vários ingredientes que eu usei ali, aquele fungo porcino, eu peguei na Lombardo Pão Italiano. Lombardo Pão Italiano não é só pão, também tem uma mercearia bacana ali, tem alguns azeites aromatizados, tem conservas, tem boa mostarda, algumas boas geleias. Você encontra uma variedade de sucos muito grande para fazer um lanche ali. Tem sanduíche ali na Lombardo. Tem o pão italiano, esse pão belíssimo que eu sempre coloco aqui, belíssimo e delicioso, crocante o dia inteiro, por dentro mais compacto, ótimo para acompanhar pratos da culinária italiana, para acompanhar antipastos, para fazer brusqueta, ótimo para as festas de Réveillon. Lombardo tem também doces deliciosos, bolinhos caseiros, bolo de laranja, bolo de banana espelhado, tem coisas deliciosas, meio essas receitas de mãe, comfort food. Passe na Lombardo e você vai se deliciar. E agora no final do ano tem tábuas de frio, cestas de pães, sanduíches de metro, crostines, tem uma série de coisas de produtos para festas. Passa lá, faça a sua encomenda, garanta a sua vaga. Tem também os assados, tem peru, tem pernil, tem porchetta alla romana. Quer provar uma porchetta alla romana? Encomenda na Lombardo, um preparo romano delicioso, crocante, muito bom. Passa na Lombardo e conheça tudo isso. E vamos comigo então para Toscana, vamos até a Bionde Santi, ali na província de Siena, conhecer essa vinícola histórica onde nasceu o Brunello de Montalcino. Você faz essa viagem comigo, na volta eu vou preparar esse carré de cordeiro para vocês. Vamos até a Toscana. Brunello em italiano significa moreninho, marronzinho. Montalcino é uma comuna italiana da província de Siena, na Toscana. A junção das duas palavras dá nome a um grande vinho da Itália Central, o Brunello de Montalcino. Esse vinho foi criado pela família Bionde Santi a partir do desenvolvimento de um clone da uva Sangiovese. O nome do clone, Sangiovese Grosso ou Brunello Bionde Santi. A casta e o processo de vinificação da uva Brunello como varietal deram origem a um vinho robusto, complexo e longevo. Um vinho frutado, com boa acidez e taninos firmes. Foi Clemente Bionde Santi quem começou a vinificar a Sangiovese in purezza, como dizem os italianos. O primeiro exemplar desse grande vinho toscano foi engarrafado em 1888 por seu neto, Ferruccio Bionde Santi. Até a Segunda Grande Guerra Mundial, os Bionde Santi foram os únicos a engarrafar o vinho com o nome de Brunello de Montalcino. Por isso, durante muito tempo, Bionde Santi foi sinônimo de Brunello e vice-versa. Em 1966, o Brunello virou um vinho de denominação de origem controlada, um DOC. Em 1980, chegou ao topo da pirâmide de qualidade dos vinhos italianos, ganhando a classificação DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Visitei a Tenuta Grepo para conhecer o processo de produção do Brunello de Montalcino Bionde Santi. Uma propriedade bonita, cercada pela áurea de pioneirismo. Foi nessa propriedade que, na segunda metade do século XIX, a família Bionde Santi produziu o primeiro Brunello de Montalcino. Foi a família que aprimorou o clone Sangiovese Grosso, que gera esse vinho. Nessa vinícola se respira a história. Uma construção antiga, abraçada por trepadeiras, marca a entrada da Tenuta Grepo. O edifício principal é tipicamente toscano. Vasos e ânforas decoram o jardim. A cantina é simples, despojada, um edifício igualmente antigo, de cor amarela. Já na entrada é possível ver as piletas, os tanques de cimento para a fermentação do Brunello. As fermentações nesse vinho são mais longas do que em outros, para haver maior extração de polifenóis e taninos. Os botti também aparecem logo na entrada. Trata-se de tonéis de carvalho de tamanho médio, onde o vinho precisa estagiar por pelo menos 2 anos. Diferentemente da tendência mundial de envelhecer vinhos em pequenas barricas de carvalho, aqui na Bionde Santi se continua utilizando o processo tradicional de envelhecer os Brunellos em bote, esses tanques de madeira um pouco maiores. O objetivo é evitar uma grande interferência da madeira no vinho, interferência aromática, interferência gustativa. O que se quer é preservar aquilo que a Sangiovese Grosso deu ao vinho, ou seja, um Brunello mais puro. Dentro dos botti, o vinho tem menor contato com a área de madeira. Com isso, os aromas e sabores frutados da Sangiovese Grosso
permanecem vivos, firmes e vão para a garrafa. Provei na El Greco o Rosso de Montalcino, um vinho feito com a mesma Sangiovese grosso, mas um pouco mais leve. O Rosso de Montalcino tem boa fruta e frescor e pode ser levado ao mercado no segundo ano depois da produção. Provei também o lendário Brunello di Montalcino Biondissante. Esse vinho só pode ser levado ao mercado depois de 5 anos da data de produção e os reservas apenas depois de 6 anos de amadurecimento. Um vinho para durar décadas e que deve ser aberto pelo menos 8, 10 anos depois de ter sido produzido. Isso para se aproveitar ao máximo todas as qualidades desse grande vinho, o rei da enologia toscana. Gente, que viagem bacana, não é verdade? A Biondissante, me senti muito emocionado de estar ali, foi muito bacana conhecer um pouco da história desse grande vinho toscano, Brunello di Montalcino. Se você puder fazer essa visita, vá, porque vale a pena. Nós vamos visitar, no próximo programa, outra vinícola e vamos visitar Montalcino, uma cidade belíssima no topo de uma colina, você enxerga toda a região, bons lugares para comprar vinho, tem uns méis deliciosos ali. Você encontra ali mel de sula, mel de acácia, alguns tipos de mel que a gente não tem aqui no Brasil. Vale a pena provar ali, é muito gostoso. O mel é uma coisa típica ali da Toscana. Você pode comer ali algumas coisas bacanas. A pancetta é deliciosa. Se não quiser comer lá, passa na Lombardo para o italiano que tem pancetta. Uma pancetta muito bacana. Mas lá se faz a pancetta, você come a finocchiona, que é um frio típico daquela região. Nós vamos ver, inclusive, como se faz uma lasanha de alcachofras. Muito bacana no próximo programa. Então eu vou fazer agora o meu carré de cordeiro. Muito simples, muito fácil, vai me acompanhar, vou puxar cebolas, a batata já está aqui para fazer a base. Vou fazer a crostinha de ervas, é muito fácil, muito tranquilo. No último bloco eu mostro os vinhos escolhidos para você. Vamos trabalhar, vamos finalizar aqui, nós voltamos já já. Vamos comigo para o fogão. Para fazer o carré de cordeiro com batatas e cebolas rústicas, você vai precisar de 2 conjuntos de carré ou costeletas de cordeiro, um ovo, 1 xícara de croutons, 1 colher de sopa de alecrim fresco, 1 colher de chá de tomilho fresco, 1 colher de sopa de salsinha fresca e 1 colher de sopa de cebulete. Você vai precisar de sal e pimenta do reino para temperar, 2 batatas assadas com sal grosso e um pouco de azeite, 1 cebola refogada em azeite e azeite de oliva o quanto baste. Comece colocando as batatas em uma assadeira com um pouco de sal e azeite e levando-as para assar. Quando estiverem tenras, retire e reserve. Corte as cebolas em pétalas. Numa frigideira, aqueça um pouco de azeite de oliva e refogue as cebolas em fogo alto. Retire e reserve. Num processador, coloque o crouton e as ervas aromáticas. Processe até obter uma farofa de ervas, uma farofa esverdeada. Retire o excesso de gordura das costeletas de cordeiro, tempere com sal e pimenta do reino. Bata um ovo e passe as costeletas pelo ovo batido. Em seguida, empane com a farofa de ervas. Aqueça mais um pouco de azeite numa frigideira e leve as costeletas para selarem. Retire-as da frigideira, coloque numa assadeira e leve as costeletas ou o carré para assar por cerca de 15 a 18 minutos em temperatura de 200, 210 graus. Para montar, com o auxílio de um aro metálico, faça uma camada com as batatas que, depois de assada, passaram rapidamente pela frigideira. No meio, coloque as cebolas caramelizadas. E por último, mais uma camada de batatas. Retire as costeletas do forno, corte cada conjunto ao meio e acomode ao lado da tortinha ou da tortilha de batatas com cebolas. Regue com um pouco do suco da assadeira e sirva quente.